Quick Shot Omega Invest, análises dinâmicas de mercado. Professor Renato, nesse fim de dia de sexta-feira, já encerrado o pregão, temos alguma projeção para o índice Bovespa para a próxima semana? Claro, Fulvio, temos sim. Como podemos verificar pela metodologia Omega Invest de traçado de linhas e projeções de simetria temporal, a gente fez hoje um ajuste do canal de baixa do índice Bovespa. Ajuste esse que tende a ser definitivo. Qualquer eventual rompimento pode ocasionar na projeção de canal realmente que viria a corroborar com a busca do nosso alvo primário. Mas enfim, verificamos o índice Bovespa aqui em uma área de forte suporte, né? Um forte suporte, uma certa exaustão, porém uma trajetória totalmente baixista, estando no subciclo C de uma onda 4, a qual tem por objetivo a busca aqui dos 57 mil pontos de curto a médio prazo, né? Falando que a nossa projeção de curto prazo varia de 10 dias até 3 meses, e a nossa projeção de médio prazo vai de 3 meses até 1 ano, isso daqui não é cenário para 1 ano de forma alguma, isso daqui é cenário que, para mim, é curto prazo. Mas, enfim, temos uma trajetória principal de queda, temos essa trajetória bem definida, sim, ela realmente é e é realmente bastante confiável. Ela é uma trajetória que não apenas é uma contagem de ondas, como também tem a seu favor uma leitura de ombro, cabeça, ombro composto. Tem também a seu favor a posição das médias móveis fractais do tempo, indicando bearish market. Sendo assim, dessa forma, o que a gente tem aqui no índice Bovespa realmente é aguardar a busca dos 57 mil pontos. Porém, ressaltando que aqui no curtíssimo prazo, devido à área de suporte, existe espaço para curto repique. Este repique é para ser operado, a gente deve operar em ponta comprada nesse repique? Não, pessoal. Operação contra a tendência, ainda mais quando o único indicativo de repique é um ponto de forte suporte, não é nem um pouco recomendável. Dessa forma, como que a gente se posiciona? A gente aguarda a efetiva perda de suporte ou então a busca de alguma resistência em um possível repique para início de operação vendida. Então, pessoal, é esta a análise do índice Bovespa. Muito bem, professor. Após a análise de BOV, agora podemos ver alguma coisa também em Petro? Claro, meu caro amigo Fulvius. Podemos verificar na Petro que hoje, apurando um pouquinho mais os resultados da metodologia, a gente já configura a confirmação de uma nova contagem de ondas de Elliott aqui em Petro. E a gente já confirma, portanto, um outro alvo no movimento de baixa. A gente está dentro de um canal primário de baixa aqui na Petro, depois do rompimento de um canal secundário de simetria projetada temporal. Dessa forma, nós estamos em uma tendência de baixa, não tem como negar. São dois os pontos de relevância para a atual conjuntura de Petro. Primeiro deles, estamos perto do suporte horizontal, de um suporte horizontal muito forte. Esse suporte horizontal pode dar uma segurada no preço e ocasionar repique. Pode ser que nem busque esse suporte, pode ser que a gente repique antes disso. Portanto, Petro, assim como o índice Bovespa, tem espaço para repique. Porém, nós já temos confirmado aqui uma contagem de curto e médio prazo, que deve sim vir a se encaixar no horizonte de curto prazo, cujo alvo para a Petro é baixista até R$ 19,40. Desta forma, no curtíssimo prazo, nós temos espaço para algum repique, porém, a trajetória principal de Petro e o alvo, que se enquadra dentro do nosso horizonte de curto prazo, até 3, 4 meses, alvo nos 19,40. Esta é a análise de Petro 4. Professor Renato, falamos de BOV, falamos de Petro, que é 10% do IBOV. Teria alguma projeção para Vale, para completar os 20%? Opa, é claro, meu caro. Vamos aqui falar um pouquinho da Vale, a qual nos últimos dias consolidou uma contagem diferente das Elliott Waves para a gente. A gente determinou o final de um ciclo de alta e a evolução de um ciclo de baixa em Vale
no presente momento. Sendo assim, estaríamos atualmente cursando uma onda C do ciclo de baixa de Vale, que tem por alvo aqui a casa dos R$ 39,30. Esse é o nosso alvo para Vale, assim como na Petro e no Ibov, no horizonte de curto prazo, no horizonte do rally corretivo do índice Bovespa até 57 mil pontos. Sendo assim, temos este alvo aqui na Vale, na casa dos R$ 39,30. Porém, assim como o índice Bovespa, assim como a Petro, ela também traz uma possibilidade de repique. Quero ressaltar, pessoal, que quando eu falo possibilidade, é o seguinte, pode acontecer, se acontecer, a gente espera o repique para entrar numa ponta vendida, já que é remar a favor da maré, né? Operar comprado seria operar contra a maré. Mas é claro que a gente tem uma margem de risco na qual pode não acontecer. Na Vale, a gente tem fortes indícios de que possa vir a acontecer um repique neste atual ciclo. E para que este repique ocorra, a gente vai verificar aqui o gráfico de 15 minutos, no qual a gente verifica aqui uma área de inversão baixa-alta no fractal de curtíssimo prazo, que possui uma divergência no oscilador IFR, divergência altista, a qual, num possível rompimento de 42,63, poderia vir a trazer para a gente o viés de um ralizinho de alta, de repique, até os 43,30. Pode ser que aconteça. Não é uma coisa certa. A gente sabe que as projeções contra a tendência, elas tendem a ter uma maior percentual de falha. Dessa forma, a gente esperaria um possível repique aqui para estar operando na ponta vendedora. No atual ponto onde a Vale se encontra, também não está mais seguro ficar na ponta vendedora, pois existe a possibilidade de repique. Se o repique ocorrer, a gente pega o topinho dele na área de inversão e opera a favor da tendência de baixa. Verificamos aqui no gráfico diário que essa leitura de repique também pode ser corroborada com a análise das bandas de Bollinger, onde a gente fechou abaixo, consideravelmente abaixo da banda inferior. Sendo assim, na atual conjectura, essa é a análise de Vale que a gente pode trazer. Assim como os outros papéis analisados no dia de hoje, no Quick Shot de hoje, ela traz uma possibilidade de repique, porém, ainda assim, uma trajetória primária de baixa, a gente devendo, portanto, operar a favor da maré, ou seja, a favor da maré de baixa, utilizar os pontos de repique apenas como um bom ponto de entrada nas operações. Ok? Essa é a nossa análise de Vale 5, portanto. Muito bem, professor Renato. Temos alguma coisa sobre a GX, bem rápido? Claro que temos. OGX aqui, no extremo suporte da base de um canal de baixa e no limite da área de inversão da atual onda C, veio inverter ao longo do dia totalmente o comportamento, fechando acima do canal de baixa, né? A gente chegou a furar esta linha de suporte, de projeção de suporte do canal, mas ao longo do dia o mercado inverteu a mão, provavelmente na área de limite da projeção de Fidex, e formamos um martelo diário. Esse martelo, figura de inversão conhecida da análise de candlesticks, projeta para a gente uma possível inversão de movimento direcional e já é possível estipular um alvo para o rally de alta para a próxima semana na casa dos R$ 14,50. É um papel este que está num ponto muito bom para formar um repique, mas qualquer operação no diário que a gente venha fazer em ponta comprada precisa de ser feita em paralelo a um pivô de alta no diário. Portanto, a gente ainda está em algum ponto de neutralidade. Ok? Esta é a análise de OGX. Muito bem, então, pessoal, após a análise primorosa do nosso querido professor Renato Falcão a respeito de BOV, Petro, Vale 5, OGXP3, vamos falar um pouquinho de um trade que está na carteira Omega Invest, que é o tradezinho da TAM. Trade que a gente pegou aqui, vou até passar o spotlight aqui, a gente pegou aqui nessa mínima, né? Verificando o toque ao suporte aqui de Fibonacci,
e realmente seguimos no trade até o objetivo de 37,54. Esperamos aqui alguma resistência nas speedlines azuis, né? A resistência mais forte da speedline mais antiga já foi rompida, né? Há algum tempo, já na época do rompimento do pivô também. Então é isso. A TAM ela tem a característica agora de seguir o seu movimento até o objetivo. Perfeito? Também gostaria de falar bem rapidinho sobre lojas Renner, que é um trade que entrou na carteira, foi invalidado, para o pessoal ter a noção de que realmente a gente não esconde as coisas que a gente faz, nem as coisas certas, nem as falhas que a própria matemática nos permite ter, né, dada a ciência estatística. Então é um trade que entrou na carteira, nós tínhamos visto um pivô aqui de venda, este pivô foi invalidado e nós temos aqui uma projeção, tá pessoal? Nenhuma dessas linhas aqui realmente está fundamentada matematicamente no momento. Ele tem tendência a fundamentar essas linhas matemáticas ainda. Isso não está fundamentado. Então temos uma pequena projeção aqui de que poderemos estar tendo um topo aqui em cima, o que ainda não é uma realidade, e poderemos ter um rompimento de pivô. Estamos aguardando este rompimento já em alerta para verificarmos um trade vendido nesse mesmo papel. Temos divergência, inclusive isso é uma coisa que eu gostaria de analisar aqui com vocês. Se nós temos a divergência deste papel, só um segundinho, deixa eu só pegar os outros gráficos. Aqui, perfeito. Temos divergência aqui. Já em MACD, já verificamos a divergência. No TRIX temos uma divergência também. No DI também. DI DX já alertou uma venda, retornou, como a gente já tinha falado, e já tem um alerta novo de venda. Estocástico também apresenta, apesar de ser rápido, não ter um valor tão grande, também apresenta um pouco de divergência. Professor Renato, que está aí conosco, se quiser comentar alguma coisa sobre divergências em LREM do IFR, fique à vontade. Ok, meu caro? Foi uma característica que ele mesmo passou aqui através do chat. Pois não, professor? A gente verifica que a divergência de baixa também no índice de força relativa de 9 períodos. Perfeito. Certo, Fulvio? O que pode realmente, dentro dessa área de inversão de FIBEX, que podemos ver na sua tela entre 56,97 e 61,15, ocasionar um pivô efetivo de baixa que traga para a gente um trade vendedor. Então, vale realmente a pena a gente ficar de olho aqui no trade de lojas Renner, porque se ele acontecer, ele tende a ter uma confiabilidade elevada. Exatamente. Certo? Temos divergência em todos os osciladores, MACD, IFR, TRIX, estocástico, aí, todos eles com divergência. Vamos aguardar mesmo esse pivô, apesar de não ser uma coisa muito certa ainda. Vamos aguardar o pivô e, rompendo o pivô, com certeza entramos na ponta vendida pela carteira para a gente recuperar a invalidação do pivô anterior e também fazer mais um trade de sucesso da metodologia Omega Invest. Metodologia Omega Invest, essa que faz a ponte entre a teoria e a prática no mercado financeiro. Muito obrigado a todos. Este foi mais um Quick Shot da Omega Invest. Aguardem por mais vídeos, mais estudos e mais conhecimento de mercado para todos nós. Muito obrigado. Até mais.